Shalom, shalom, meus queridos irmãos, como está a sua mente, como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. Eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. Queridos amigos, vocês já devem terem lido alguma coisa na Bíblia e terem se deparado com algumas questões que são de difíceis compreensões. Alguns chegam a dizer na igreja, quando não sabem a resposta, Deuteronômio 29 e 29. Há coisas que são reveladas e as coisas que são ocultas. As reveladas Deus deu aos homens, as ocultas são para Deus. Eu acredito que muitas vezes é por conta de nós não sabermos a cultura do que se vivia naquele período, ou muitas vezes porque alguém não quer, de fato, periciar o texto. E dentro dessa proposta, nós temos aqui agora um texto bíblico que é curiosidade para alguns irmãos o desenrolar do texto. Vamos ao texto bíblico? Segundo livro dos Reis, capítulo de número 2, o texto onde Eliseu amaldiçoa alguns rapazes e eles são atacados por dois animais que os devoram e os matam, na verdade. E então a sentença da morte chega e a pergunta que não quer calar: será que Eliseu clamou por vingança pessoal? Ou o que está ainda guardado no texto que nós não conseguimos alcançar? Vamos ao texto, segundo o livro dos Reis, capítulo de número 2, versículo de número 23. Então subiu dali a Betel. E subindo ele pelo caminho, uns rapazes pequenos saíram da cidade e zombavam dele e diziam-lhe: sobe calvo, sobe calvo. A primeira coisa que a gente vai pensar é: então subiu dali a Betel. Dali aonde? Vamos lá, versículo de número 17 do capítulo de número 2, porque o texto anda. Mas eles apertaram com ele até se enfaixear e disse-lhes: enviai. E enviaram 50 homens que o buscaram 3 dias, porém não o acharam. Então voltaram para ele, tendo ele ficado em Jericó, e disse-lhes: eu não vos disse que não fosseis? 19. E os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que boa é a habitação desta cidade, como o meu senhor vê, porém as águas são mais e a terra é estéril. 20. E ele disse: trazei-me uma salva nova e ponde nela sal. E lhe a trouxeram. 21. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele e disse: assim diz o Senhor, sararei estas águas, não haverá mais nelas morte nem esterilidade. 22. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. O desenrolar do texto, que é a curiosidade dos nossos irmãos: então subiu dali a Betel, 23, e subindo ele pelo caminho, uns rapazes pequenos saíram da cidade, e zombavam dele, e diziam-lhe: sobe calvo, sobe calvo. 24, e virando-se ele para trás, os viu, e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque, e despedaçaram 42 daqueles pequenos. E foi-se dali, versículo 25, para o Monte Carmelo, e dali voltou para Samaria. É interessante porque a transição espiritual que estava acontecendo era: Eliseu era o novo líder da escola de profetas. Era o novo representante espiritual de Deus. E quando eu falo de profetas, o Nabi, eu estou falando de alguém que fala em nome de Deus. Eu não estou falando de alguém que faz adivinhações, constrói os seus arrazoados para tentar adivinhar coisas. Não. O profeta, diferente do sacerdote, o sacerdote, um Cohen, ou um Kohen, como chamam alguns, o sacerdote pegava do povo e levava para Deus. O profeta pegava de Deus e colocava diante do povo. Às vezes não era aquilo que nós queríamos ouvir.
desejávamos ouvir da parte de Deus. Mas o profeta tem responsabilidade de falar exatamente aquilo que Deus manda. Ok? E aí o texto bíblico vai nos informar que então subiu dali a Betel. E eu acho muito interessante a junção da palavra hebraica Beit e El. Beit, casa de El, Deus. Casa de Deus. E subindo ele pelo caminho, uns rapazes pequenos saíram da cidade e zombavam dele e diziam-lhe, sobe calvo, sobe calvo. E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. O que está explícito no texto? A irreverência quanto ao representante de Deus. O que está explícito no texto? Que todas as vezes que nós estamos caminhando para a casa de Deus, para o encontro com Deus, de fato nós vamos encontrar aqueles que zombam da nossa fé. Eliseu está batendo de frente após um grande milagre de ser exterminada a esterilidade da água, a água se tornar boa para aquela ambiência em Jericó, e então ele subindo para Betel, que significa casa de Deus, ele lidar com essas pessoas. E quando ele olha para trás e os vê, os amaldiçoa. Porque, na verdade, eles estão zombando do próprio Deus e não do Eliseu. Quando eles estão tentando ferir com palavras a Eliseu, eles estão tocando no representante de Deus. Então, quem toma as dores do profeta é o próprio Deus. E quando ele libera a palavra, vem dois animais, duas ursas, que saem do bosque e despedaçaram 42 daqueles pequenos. E depois ele dá continuidade ao seu caminho, que ele vai para o Monte Carmelo. E dali volta para Samaria. Perceba que tentar ir contra as coisas que Deus estabeleceu é a pior coisa na vida de um ser humano. Cuidado com quem você usa como alvo da sua zombaria. Cuidado. Porque tem coisas que Deus tem zelo. O profeta não é essa figura de agora, do mundo pós-moderno, pós-pandêmico, onde trazem as suas adivinhações, falam em nome de Deus até aquilo que Deus não mandou falar. O profeta vivia uma vida mais recatada, uma vida de oração. Os profetas de hoje não gostam de orar, querem serem youtubers, querem serem famosinhos, e Deus não divide sua glória com ninguém. Os grandes sábios do judaísmo interpretam como rapazes prostitutos cultuais. Isso você vai ler dos grandes eruditos que interpretam o texto bíblico, dizendo que a maldição ela é efetuada porque eles eram opositores ao Deus de Israel. Ou seja, em um contexto em que Israel é fácil sair do altar da adoração ao Deus verdadeiro, ao único Deus, eles então são oposição ao caminho da verdade. E todos aqueles que se opõem à verdade divina, Deus se entrepõe àqueles a quem eles zombam e executa o seu juízo. Você conhece alguém assim? Foi noticiado agora há poucos dias atrás, um camarada lá na Turquia, autoridade política, que amaldiçoando Israel, caiu fulminado na hora, após a sua fala. Continua o pressuposto bíblico de Abraão. Eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Tome cuidado com o que você fala. Tome cuidado com as dores que você toma daquilo que você ouviu e que de fato podem te colocar em perigo. Esses 42 rapazes receberam a morte porque zombaram do próprio Deus na figura do profeta. Não era por conta só da calvície, porque, na verdade, a figura do profeta ela não precisa ter muita beleza, mas aquele que cuida da gente tem ciúme de nós. E aí,
Você tem dificuldade no texto bíblico? Manda para nós a sua curiosidade e daqui nós vamos confeccionar um vídeo de resposta para tirar um pouco mais de dúvida falando de Bíblia. Eu quero lembrar a você que você também pode nos ajudar a manter essa programação. Tem uma chave Pix aparecendo aí para você, que é doarparafb@gmail.com. Eu vou repetir, doarparafb@gmail.com. Essa é a nossa chave Pix que você pode também estar nos ajudando aqui. Aí de repente você diz assim, pastor, qual é o valor? O valor que Deus colocar no seu coração. Eu não vou impor nenhum valor, mesmo porque nós temos os nossos gastos aqui e eu quero estar mais vezes com os meus irmãos, trocando ideias, trocando informações, respondendo algumas dúvidas que às vezes você na sua igreja tem vergonha de perguntar e às vezes tão intimidado que está pela vergonha, não pergunta e fica sem resposta.